Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje nós vamos falar sobre o potencial elétrico gerado por uma linha de cargas, beleza? Bom, para começar a falar sobre isso, nós vamos primeiro relembrar aqui sobre o potencial elétrico gerado por uma carga pontual. Bom, a ideia aqui é basicamente essa, se liga. Eu tenho aqui essa carga pontual aqui, com uma carga aqui, e eu quero calcular o potencial elétrico gerado por ela no ponto P, a uma distância D dessa nossa carga pontual. Bom, esse potencial elétrico ele é dado pela seguinte equação. Então, V, que é o potencial elétrico, é igual a K vezes Q dividido por D, onde K é a constante eletrostática, beleza? Ah, não, tudo bem, Bruno, até aí tranquilo. Mas então como é que eu faço então para calcular o potencial elétrico gerado por uma linha de cargas? Bom, a ideia aqui é basicamente essa, se liga. Eu tenho essa linha laranja, ela está positivamente carregada, tá? E eu quero calcular o potencial elétrico gerado por ela no ponto P, a uma distância x da nossa linha de cargas. Uma coisa importante aqui de ressaltar é que x é um valor fixo, tá? Beleza. Como é que a gente faz isso? A gente vai começar olhando para um pedaço bem pequeno da nossa linha de cargas, tá? Um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, esse pedacinho aqui, que eu vou falar que esse cara, ele tem uma carga infinitesimal de quê? Essa carguinha que eu peguei tá aqui uma distância y do eixo horizontal. Ok, de forma que o potencial elétrico gerado por ela no ponto P vai ser dado pela seguinte equação. Repare que é a mesma equação que a gente utilizou ali para o potencial elétrico gerado por uma carga pontual. Onde R, esse Rzinho que apareceu aí, é justamente a distância desse ponto que a gente pegou até o ponto P. Então vamos colocar aqui o Rzinho. Beleza. Se a gente integrar essa expressão, a gente vai conseguir calcular o potencial elétrico gerado por essa linha de cargas. Então agora a gente precisa saber como trabalhar com esse dq e com esse r que apareceu aí na nossa integral, tá? Vamos lá. Para trabalhar com o dq, nós precisamos lembrar aqui do conceito de densidade linear de cargas, que é definido da seguinte forma. Lambda, que é a densidade linear de cargas, é igual a dq sobre dy, onde, se eu reorganizar os termos aqui, dq vai ser igual a lambda vezes dy. Repare que eu coloquei dy justamente porque a nossa linha de cargas ela está sobre o eixo y, tá? Ok. Um outro detalhe que nós precisamos lembrar aqui, agora para conseguir trabalhar com aquele rzinho que apareceu ali, é do teorema de Pitágoras. Bom, repare o seguinte. Repare que x, y e r formam um triângulo retângulo, onde r é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso reescrever o r dessa forma aqui, beleza? Bom, substituindo isso lá na expressão do potencial elétrico, nós vamos ter isso daqui, a gente vai ter essa expressão aqui. Bom, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente vai supor aqui que a carga está uniformemente distribuída. Então, toda vez que um problema de falar que a carga está uniformemente distribuída, ele na verdade está falando para você considerar esse lambda aqui como uma constante, ou seja, ele vai sair da integral. Se a densidade de carga, densidade linear de carga não for constante, o problema deve te dar uma função para essa densidade linear de cargas. E aí é só substituir essa função aqui dentro e calcular a integral. Bom, se eu tirar esse lambda dessa integral, a única coisa que vai sobrar vai ser o dy sobre essa raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Geralmente, a resolução desse tipo de integral ela pode vir no formulário, então fica esperto com esse tipo de coisa, tá? Se no formulário aparecer uma resolução de integral, é bem provável que você vai precisar utilizá-la para, enfim, resolver a prova, né? Acho que faz sentido. Ok, beleza, então vamos nessa. Tirando o lambda dessa integral aí, e resolvendo a integral, a gente vai ter isso daqui, tá? Eu sou um cara legal, já vou colocar logo de cara aqui. A resolução dessa integral aqui é esse cara aqui. Bom, então, colocando aqui a resposta da integral
E substituindo os limites de integração, a gente vai ter finalmente essa expressão aqui para o potencial elétrico, tá? Repare que nesse caso a expressão ficou bem feia, né? Então é melhor, eu acho que é mais tranquilo a gente entender como calcular o potencial elétrico do que, na verdade, decorar uma fórmula de potencial elétrico. O intuito aqui é justamente entender o raciocínio para a gente conseguir chegar numa expressão como essa aqui, beleza? Ok, agora nós vamos olhar para um outro caso, tá? De uma linha de cargas também, só que agora nós vamos olhar para o caso do anel de cargas. A situação agora é basicamente essa aqui. Eu tenho esse anel de cargas aqui, esse anel está carregado também, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Vou olhar para um pedaço bem pequeno desse cara aqui, tá? Um pedaço tão pequeno, que eu vou dizer, esse pedacinho aqui, vou dizer que esse pedacinho aqui tem uma carga também infinitesimal de quê? E eu quero calcular o potencial elétrico gerado nesse ponto P a uma distância Z aí sobre o eixo de simetria do nosso anel de cargas. Então, novamente, eu vou colocar esse cara aqui, que é a distância do ponto que eu escolhi até o ponto P. E o potencial elétrico gerado por esse ponto que eu escolhi no ponto P vai ser dado novamente por essa expressão aqui. Agora, repare que, nesse caso, A, Z e R formam de novo que a gente tem uma relação de triângulo-retângulo novamente. De forma que a gente consegue reescrever esse R da seguinte forma. Rzinho é igual a Z ao quadrado mais A ao quadrado. Opa! Só que Z é constante, é um valor constante. A também é um valor constante. Então, na verdade, o Rzinho é um valor constante. Então, quando eu integrar esse cara, eu vou poder simplesmente tirar esse cara da integral. E eu vou ter essa expressão aqui para o potencial elétrico num anel de cargas. Beleza? Repare que essa integral aqui, a integral de dq sobre o anel, é justamente a carga do anel. Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. O potencial elétrico vai ser igual a K vezes Q dividido pela raiz quadrada de Z ao quadrado mais A ao quadrado. Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí. A gente se fala no próximo vídeo.